Bom dia, sétimo ano. Estamos aqui de volta para fazer a resolução de uma atividade lá da página 62, certo? Diz o seguinte, questão 1. Ele pede para você determinar em cada situação dessa, eu pedi que vocês fizessem a letra B e a letra D, né? Ele pede que você determine os ângulos que são representados por cada figura, certo? Também determine os seus vértices, tá? Ou vértice, né, da figura, e também determine os seus lados. Não foi isso que eu pedi? Então vamos lá ao que interessa. Primeira coisa, pessoal, observem que nessa figura que determina o ângulo, tá? Aí você tem que conhecer a definição de ângulo. Qual é a definição de ângulo? Ângulo é essa região aqui, ó, compreendida, certo? Que fica delimitada por duas semirretas. Você tem aqui uma semirreta SR e uma semirreta ST, certo? Então, essa região delimitada por essas duas semirretas, que têm em comum uma mesma origem, certo? Nós chamamos isso aqui de ângulo. Então, veja bem, o ângulo, esse sinalzinho, ele representa ângulo, mas na realidade ele está representando essa região compreendida entre essas duas semirretas que têm em comum, tá, uma mesma origem. Essa origem, tá, nós chamamos isso aqui de origem. Essa origem que é comum às duas semirretas é que nós chamamos de vértice, certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, eu poderia perguntar, pessoal, quais são os ângulos que você tem aqui? Professor, na realidade, eu só tenho um ângulo. Qual é? Vou até apagar aqui para ficar melhor, tá? Qual é o ângulo que você tem aqui? Você tem o ângulo RST. Por que eu coloco essa nomenclatura? Para me destacar quem é o meu vértice, né? Nesse caso, o meu vértice é o ponto S, tá? Ou seja, vértice, essa origem comum, tanto a semirreta SR como a semirreta ST. Lembrando que semirreta, a característica é que você é limitado, tá, em um ponto e ilimitado no outro, porque essa reta aqui, ó, ela continua, tá? Essa semirreta continua indefinidamente passando por T, da mesma forma que ela continua indefinidamente passando por R, certo? Então vejam que quando eu falo assim, ó, o ângulo RST, eu estou representando esse intervalo compreendido entre as duas semirretas. Mas eu poderia também chamar esse ângulo de TSR. Aí você até poderia perguntar, é outro ângulo? Não, é o mesmo ângulo. Vejam que o TSR representa a mesma região compreendida entre as duas semirretas, certo? Vamos ao vértice. Quem é vértice? É a origem das duas semirretas. Então, nesse caso, é o próprio ponto S. E quanto aos lados de um ângulo? Os lados de um ângulo, na realidade, correspondem às semirretas que determinam esse ângulo. Então, nesse caso, as semirretas aqui vão ser quem? O SR, certo? E a outra semirreta vai ser o ST. Verifique que eu tenho cuidado de colocar uma seta apenas e não duas. Duas seria o quê? Uma reta. Ela seria indefinidamente nos dois sentidos. Mas as semirretas, por exemplo, dá uma olhada aqui, ó, semirreta ST, ela tem um começo, ela tem um início, que é a origem, ela é limitada aqui, finita, e ela é indeterminada passando por T, quer dizer, ela vai até o infinito. Por isso que eu coloco aqui, ó, a ausência de seta em cima do S para representar a origem, quer dizer, finita ali, limitada, e a presença da seta para representar que ele passa por T e continua indefinidamente, certo? Pronto. Vamos agora à resolução, pessoal, da letra D, certo? O que ele quer? Bem, ele quer o ângulo, tá? Quer o ângulo, quer que você defina quem são ou quem é o vértice, e quer que você defina ou determine quem são os lados. Vamos lá. Quem é o ângulo aí? Vejam que a figura, pessoal, ela está assim, ó, tá? Só para lembrar, ele não pediu isso, mas esse ângulo aqui, ó, ele é chamado de ângulo o quê? Ângulo obtuso. Por que ele é obtuso, professor? Porque se eu passasse uma perpendicular, se eu pegar aqui o material para ajudar, ó, se eu passasse uma perpendicular bem aqui, ó, perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, certo? Se eu passasse uma perpendicular bem aqui, eu teria o quê? Um ângulo reto de 90 graus. Concordam comigo? Mas aqui também, ó, se eu passasse uma reta bem aqui, ó, teria um ângulo o quê? Um ângulo raso
de 180 graus, mas está compreendido entre 90, ele é maior que 90 e é menor que 180. Então ele recebe a denominação de ângulo obtuso, certo? Verifiquem que aqui, pessoal, esse ângulo, ele é um ângulo bem diferente, né? Desse, ó, ele não é um ângulo obtuso. Ele está compreendido aqui, ó, ele corresponde à metade de uma volta, ou seja, ele corresponde ao ângulo de 180 graus. Esse ângulo de 180 graus, ele é definido como ângulo raso, tá certo? Só para lembrar. Então, vamos lá. Quem são os ângulos que você pode definir aqui? Apenas um. Qual é? O ângulo PQR, que eu tenho cuidado de colocar sempre essa nomenclatura do sinal em cima daquele ponto que representa a origem, tá? Esse mesmo ângulo poderia representar por RQP, tá? Tá certo, pessoal? Então, esses dois não são dois ângulos, representam o mesmo ângulo. PQR ou RQP representam os mesmos 180 graus ou ângulo raso, certo? Quem é o vértice aí? O vértice é essa origem. Então, nesse caso, seria o ponto Q. Ponto representado apenas por uma letra maiúscula, sem sinal nenhum. Lados. Quem são os lados desse ângulo? Tá? Dessa região aqui que corresponde aos 180 graus, certo? Os lados vão ser as semirretas, ó, QP. Por que começa em Q? Porque ele é a minha origem, certo? Por isso que começa em Q. Então, ó, são as semirretas QP e o outro lado seria a semirreta QR, certo? Então, pessoal, com isso a gente encerra aí a correção, certo? Da questão 1, lá da página 62, tá? Obrigado, pessoal.